Oi, gente. Venho aqui esclarecer o porquê da dieta cetogênica, tá? Dieta cetogênica é o seguinte: eu tive alguns problemas, né, de saúde e eu vi que eu estava indo por um caminho muito perigoso com a questão do açúcar no corpo. É verdade que quase todas as dietas que se falam a respeito, são dietas que são é, baixas em carboidratos, baixas em açúcar. E o açúcar ele afeta o organismo nosso, o corpo e a mente de várias maneiras. Então eu realizei que para eu diminuir o estresse, eu tinha que mudar o estilo de vida, eu tinha que mudar meu estilo, minha alimentação, eu tinha que me reeducar, tá bom? E foi por isso que eu encontrei na dieta cetogênica, depois de pesquisar e ver os dados científicos. Eu sigo um médico que chama Dr. Berg, e ele é bem conhecido mundialmente, mas tem referências no Brasil, já está aí exposto no Brasil, várias pessoas falando sobre. As duas dietas mais conhecidas agora é a low carb e a cetogênica, né? Então na dieta cetogênica, desculpa, na dieta cetogênica eu encontrei a solução para o meu problema. Eu, eu, eu realizei que se eu superasse a minha alimentação, a minha má alimentação, se eu conseguisse transformar a minha vida, a ter outros gostos, outra opinião, literalmente me tornar outra pessoa, com outro tipo de escolhas para colocar no meu prato, eu realizei que isso ia me levar a um estado, onde que lá eu posso tomar outras decisões mais importantes, talvez. Ou tão importantes quanto, né? Porque a alimentação, na minha opinião, é uma das mais importantes. E a dieta cetogênica, ela é cortar todos os açúcares, né? As pessoas estão bem mal informadas. Todos nós sempre estivemos mal informados sobre o que faz o corpo produzir essa glicose, essa glucose no cérebro, essa dependência do açúcar que a gente tem a vida inteira, né? E, e acontece que as pessoas, nós somos viciados no açúcar. A população que tem o vício no açúcar é muito grande. A diabetes está causando um problema imenso na população. Você não só perde a sua capacidade de processo cognitivo, que seria super importante num campo social, né, na importância social geral, mas também você vai deteriorando sua saúde aos poucos, e são várias as consequências, tá? Então a dieta cetogênica para mim é uma solução para transformar a minha vida. E uma solução super difícil, porque eu tenho que controlar o que eu quero comer, eu tenho que transformar minha opinião, eu tenho que me tornar outra pessoa. E tenho que controlar meus impulsos, né? E isso você tem que mexer na sua parte mais fundamental dentro do seu ser, controlar impulsos. Eu aprendendo a controlar meus impulsos, eu aprendendo a controlar a minha parte mais primitiva, eu posso aplicar para todas as outras coisas, né? Eu posso aplicar em outros campos, eu posso aplicar em outras áreas da minha vida, no trabalho, na família, eu posso aplicar no meu dia a dia em relação a quase tudo. Então esse processo para mim é um desafio pessoal. Desculpa. Não precisa de explicar muito a situação como está se acontecendo no mundo inteiro. Eu tenho um certo nível de consciência, talvez, porque eu tenho informações em 3 idiomas, eu vejo informações fora do mundo, não só locais. E eu tenho viajado e tenho morado fora do Brasil muitos anos, então por isso eu tenho essa visão um pouco mais global, já que morei os últimos anos na Ásia e morei há muitos anos na Europa. E tenho conhecidos e pessoas com quem eu tenho contato e converso sobre problemas que são os nossos problemas, os mesmos problemas em outras partes do mundo, né? Então, já que essa situação está exposta para a sociedade em geral, no planeta, então eu achei cabível eu olhar para dentro de mim e se eu imaginasse, se eu tiver pouco tempo,
Se tivermos pouco tempo nessa vida, a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem na verdade. Né? Essa frase, não existe amanhã, ela é a mais certa de todas, porque ninguém sabe. Então eu percebi que eu deveria fazer algo que eu não tinha feito nunca antes. E aí entra esse meu desafio, entra essa minha busca de me tornar um outro alguém, porque isso é possível. Então a minha opinião pode ser modificada. Na verdade, nossa opinião é modificada a vida inteira, porém algumas pessoas resistem mais a se copiar. O seu hoje é a cópia do seu ontem, o seu amanhã vai ser a cópia do hoje. Então as pessoas, né, param o processo de evolução e aprendizagem, então se fica naquele estágio ali paralisado. E isso aconteceu comigo muitos anos e eu sempre tento e me esforço para poder me mover adiante, ainda que é bastante difícil, né? Quando você tem uma rotina, tem trabalho, responsabilidades. Então a dieta cetogênica, gente, é mais do que uma dieta. E eu vou explicar por quê. Quando eu descobri que eu estava sendo exposto a muito estresse, quando eu descobri que a minha saúde estava deteriorando, que eu tinha mais de 40 anos, e que eu não sentia mais meu corpo como antes, eu me interessei pela dieta. Na verdade, eu comecei a me interessar pelo detox. Faz parte da minha rotina, faz muito tempo, tomar suco verde pela manhã, ou quando eu quebro o jejum. Então, eu me interessei para desintoxicar meu corpo. Através desse interesse, pesquisando, eu encontrei a dieta cetogênica, que também é a melhor dieta para queimar a gordura no corpo, né? Então, a gordura muitas vezes é inflamação também, e o corpo tem uma série de problemas ali. Se você está acumulando gordura, é porque algo não está acontecendo como deveria no seu corpo. O seu estilo de vida é destrutivo, é negativo para a sua saúde em geral. Então eu encontrei e eu vi que tem muita gente conversando. Então, quando a opinião é massiva e eu vejo esclarecedor o que está exposto lá sobre a dieta, então encontrei a dieta. Quando eu comecei a fazer a dieta, eu encontrei uma dificuldade muito grande, porque foi a primeira vez que eu me deparei que eu tinha que me autocontrolar, meus impulsos. Foi a primeira vez que eu tenho que tocar numa parte que é fundamental dentro do meu ser. E aí vem a parte do autocontrole. Muita gente usa força de vontade. Essa pessoa tem força de vontade. E eu acredito que não é bem assim. Por que eu acredito que não é bem assim? Porque a maioria das vezes que você faz algo que não é bem para você, o seu cérebro, a sua mente, a sua mentalidade não processa direito as informações. Você não está analisando bem, você não está atuando bem, você não está respondendo ao seu ambiente, você não está respondendo às ofertas que o seu ambiente está expondo bem, você não está analisando ela, você está corrompido. E eu percebi que eu estava corrompido pelas minhas emoções. O que sempre fez na minha vida inteira continuar na autossabotagem, eu continuar fazendo escolhas ruins para mim, para a minha saúde, para o meu cérebro, para o meu organismo, para a minha vida, era a autossabotagem, e a autossabotagem vem do desequilíbrio emocional. Quando você não consegue controlar suas emoções. São vários os livros e as informações que tem sobre inteligência emocional. Em minha opinião, inteligência emocional, resumidamente, é você saber administrar suas emoções para tomar decisões que sejam positivas e benéficas na sua vida. Isso seria inteligência emocional. Então, uma pessoa que continua persistindo no mesmo erro, vocês devem conhecer muita gente que está ali cometendo a mesma atividade diariamente, constantemente, seja por vício ou por hábito, mas a pessoa continua tendo uma escolha ruim, é porque a inteligência emocional dela já não funciona. Ela não tem a capacidade de análise e processar a informação e mudar a atitude. Isso sempre foi assim comigo. Na verdade, eu estava totalmente inconsciente, por mais que eu já tinha como cultura na minha mente, um médico fala algo, entra pela minha orelha e sai pela outra. Então, não é só na questão de educação sua sobre
o que é bom ou não para você, até na parte cultural também. A gente acredita que vida boa é se auto-sabotar. Eu cresci nesse ambiente. Né? Nos dias de celebrações com meus amigos, aquele dia livre, o domingo, e eu ia celebrar meu dia livre, e eu bebia cerveja, por exemplo, e desculpa se alguém se ofende com isso, porque eu acredito que é tão enraizado a cultura nossa e os nossos gostos, é tão enraizado tão profundamente que a gente pode se ofender com isso, né? Mas eu fazia isso, eu me auto-sabotava. Era algo... E aí poderia alguém perguntar para mim, você acha que o que você está fazendo é bom para você? E eu não tinha, mal eu tinha resposta. Minhas respostas poderiam ser o mais vaga possível. Porque eu nunca amadureci para poder dizer, eu sei muito bem que isso não é bom para mim e eu estou me auto-enganando. Então, numa maneira infantil de poder ver as coisas, eu olhava as coisas como, não, eu tenho que ser feliz, isso não tem problema, eu não estou fazendo nada de mal, todo mundo faz, sabe? Tem que curtir a vida. E isso são afirmações que não são verdadeiras. É disso que se trata tudo. A autossabotagem para mim sempre foi falsidade, viver no que é falso, acreditar que o que é falso é verdadeiro. E essa foi minha vida inteira, e é a vida de muitas pessoas que eu conheço. Então, eu acreditei, depois disso tudo, desse processo de encontrar esse problema, falei, e agora, como que eu vou mudar minha dieta? Eu quero comer melhor, eu quero me cuidar melhor, mas como eu vou fazer isso? E aí eu comecei a entrar nessa dificuldade, eu falei, meu Deus, minhas emoções me levam, me arrastam para repetir esse vício, para repetir essa autossabotagem. Essa coisa que não está me fazendo bem, ainda que seja um detalhe pequeno. Então eu me perguntei, aonde que é o problema? E o problema está nessa estrutura nossa, a estrutura na formação, a estrutura de crenças, principalmente. Se você acredita que você vai beber uma cerveja e não te faz mal, o problema, então, está na sua crença profunda. Não adianta o médico falar para você que o álcool é tóxico e vai intoxicar a sua mente. Não vai adiantar alguém falar para você deixe de tomar álcool e tome água, que é o que o seu organismo precisa. Você vai se desidratar, você vai eliminar várias coisas que você precisava no seu corpo. Mas a sua crença profunda acredita que essa é a vida, que você tem que ser feliz, que você tem que estar bem, que você tem que celebrar. Então, qual é o problema aí? O problema não é nem emocional, é na crença profunda. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente se auto-saboteia e não tem a ver exatamente com a substância que você está usando, com a atividade que você está usando. Tem a ver muito mais com essa falta. Pode ser de guia, pode ser de educação, pode ser de amor, essa falta que existe na nossa vida emocional, na nossa crença profunda. Então, se você não imaginar, se você não mudar a crença profunda que você tem que você pode ser melhor, se você não acreditar que você pode se tornar uma pessoa melhor amanhã, independente que o mundo acabe amanhã, independente que a gente acabe numa guerra aqui, todo mundo sofrendo, mas enquanto você tiver o seu poder de falar, eu escolho o que é melhor para mim, se você não transformar essa crença profunda, você não vai dar certo com a dieta. Você não vai dar certo com a dieta, você não vai dar certo com um projeto. Vai ser difícil, você vai estar patinando, tentando e nunca vai dar certo. Porque provavelmente você tem que tocar na raiz do problema, na raiz onde que começa tudo. E aí é o problema emocional, muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes, e é o problema da crença profunda. Você acredita que você pode ter um corpo maravilhoso, que você pode ir no médico e o médico te dá um parabéns e falar, olha, não vou esquecer seu nome, porque incrível a saúde que você tem, de ferro, você vai viver muitos anos. E eu acredito que tudo isso está contaminado e acaba aprisionando a gente nesse ciclo por causa do exterior.
os problemas lá fora vêm e afetam a gente de uma maneira que você não consegue sair, sabe? Você precisa talvez de guia, você precisa talvez de ajuda, você precisa de amor, você precisa de alguém, você não pode estar em solidão, ou você não pode estar enfraquecido, escondido dentro dessa sombra, ou desse lugar que você acredita que é só seu. Você precisa de mais pessoas, você precisa de mais cuidados. E eu acredito que é a maioria dos casos. As pessoas... Olha, tem gente casada e se sente sozinha. Tem gente entre família e se sente só. Às vezes acontece comigo, muitas vezes. Eu simplesmente quero uma companhia onde eu posso desabafar, onde eu posso conversar certas coisas, que nem sempre com a minha família é possível. Então não é questão de você estar acompanhado, é questão de você sentir que você tem alguém próximo a você, tem alguém perto. E isso é só a ponta do iceberg, na minha opinião. É só o começo. Para mim, a solidão, o vazio emocional, são muitas as questões que a gente pode dizer, e fora o hábito, a criação do hábito, vira uma rotina, é super forte o hábito, né? A gente faz a mesma coisa, a gente assiste os mesmos canais, a gente vai no mesmo lugar para comprar pão, a gente acostuma com os hábitos que é mais familiar. E o que não é familiar é difícil de querer. O que não é familiar é difícil de gostar. A gente acostuma, com os anos a gente acaba sendo mestre em repetir a mesma ação. Então a minha busca com a dieta e depois com autoconhecimento e depois eu me deparei com as minhas crenças profundas e as minhas emoções que estão deterioradas pelo tempo, pela prática, pela má prática de como gestionar minhas emoções, eu percebi que eu estava indo em um caminho muito ruim e eu tinha que tomar uma decisão. E por isso eu decidi pela dieta cetogênica. Ela é a mais difícil, ela é talvez uma das coisas mais difíceis que eu já decidi fazer na minha vida, porém ela não só vai transformar o meu organismo num organismo melhor do que antes, mas também a minha mente. Eu espero que eu vou chegar nesse lugar onde que eu quero nada mais, o meu objetivo é chegar em um ponto onde eu possa me sentir em paz comigo mesmo. E para chegar nesse ponto, é necessário sacrifícios. E nesse sacrifício, talvez essa pessoa do passado tenha que morrer. Essa pessoa com esses gostos, com esses má hábitos, sabe? Uma pessoa que julga, uma pessoa que se auto-julga constantemente, uma pessoa crítica, uma pessoa que não sabe se expressar bem, uma pessoa que tem uma intenção no coração, mas pela boca sai outra, uma pessoa que escolhia dormir até tarde, escolhia o trabalho mais fácil, ou as soluções mais fáceis, ou às vezes somente se isolar. Tem muitas questões na minha vida onde que tem que ter um fim. Tem que acabar. E para que esse novo ser surja, sabe? É um campo que tem que estar limpo para uma nova plantação, sabe? E dentro desse processo é difícil você morrer. Você tem que se autoliquidar, mas não da maneira que a gente faz, saboteando o nosso dia. Diariamente, constantemente a gente sabotando, tentando achar nossa felicidade infinita que a gente nunca consegue. Não dessa maneira. Pelos resultados que eu vivi, então eu cheguei a essa conclusão. Eu não estava indo bem e era melhor enfrentar, ainda que seja uma das maiores coisas, das mais difíceis, mas decidi enfrentar. E aqui estou eu, e a dieta cetogênica, ela é o grande ponto de desafio. Tá? Ela tem tudo a ver a dieta com a limpeza interior do organismo, tem a ver com a limpeza espiritual, mental, como vocês quiserem interpretar. Tem que ver com autocontrole, a mente, você tem que ter um objetivo. Gente, não dá para ir para lugar nenhum sem saber para onde, sabe? Você tem que saber primeiro o que é que você quer ser.
né? Eu vivia num mundo onde o que é que eu quero ter? Eu vivia sempre preocupado o que eu quero ter, e agora eu me preocupo o que eu quero ser, né? E a outra grande questão é, será que eu já quis algo de verdade? E agora eu posso dizer com toda absoluta certeza, eu quero de verdade, porque eu estou transformando coisas dentro de mim que não são fáceis de transformar. Então, duas questões muito importantes, saber se você quer de verdade, que você vai por isso, e saber para onde você está indo, qual que é seu objetivo. Eu tenho um objetivo de alcançar até dezembro, e eu quero chegar lá. É um encontro meu com esse meu novo eu. E eu quero chegar lá e eu quero ter esse encontro. E para isso eu preciso de praticar certos exercícios todos os dias, com a minha mente, com o meu corpo, certas atividades, e eu vou chegar lá. Muitas vezes eu estou só curioso para saber como é chegar lá, como se sente estar lá. Como eu sempre vejo e sinto uma curiosidade para saber como é você estar livre do açúcar 100%, né? Como é você estar livre de qualquer necessidade exterior, de você estar em paz com você. E para mim o caminho é longo, é muito longo, mas eu espero chegar lá. Tá bom? E por isso que eu fiz o canal, para que todos participem, para que eu faça parte dessas mensagens aqui, fazer parte também do dia de vocês, de quem estiver assistindo, de quem estiver interessado, de quem tiver talvez e coincidir com as mesmas dificuldades, tá bom? É para deixar bem claro que a maioria das coisas que me fazem no meu dia sentir tristeza tem a ver com a desconexão que eu sinto na vida, no mundo. E não tem a ver com o meu entorno, não tem a ver com a minha família, é geral, é total. Eu morei em outros países, as pessoas, nós somos iguais em todos os lugares. Para mim é viver uma realidade onde os humanos a gente não consegue se entender. Tá? Esse é um dos problemas que mais me causa, talvez, uma sensação negativa. Porém, não cabe a mim controlar essas coisas, mas sim cabe a mim controlar o que vem de dentro de mim. E é nisso que eu estou. Tá? Então, eu passei minha vida inteira tomando várias más decisões e as consequências não foram boas. Tá bom? Mesmo assim, eu sou grato, existe a gratidão no meu coração por muitas coisas, pela família que eu tenho, pela saúde que eu tenho, pelas coisas que eu aprendi, até mesmo pelas coisas que eu sofri que me fizeram aprender muito. Tá? Mas eu acredito que se essa mensagem chegar a vocês, para quem entender que a vida está complicada e não quer que seja tão complicada ainda mais no futuro, então a gente tem que começar a fazer o caminho do mais difícil. Tá? A gente sempre vai chegar numa encruzilhada, sempre vai ter dois caminhos. Se você escolher sempre o mais fácil, você vai terminar num ponto fraco. Se você começa a escolher o que é mais desafiador e o que é mais difícil, naturalmente seu organismo vai ter que se adaptar e se tornar mais forte. Tá? Você cria resistência, você cria tolerância e você vai aprender. Você vai aprender. Então, para deixar bem claro aqui, gente, dieta cetogênica é um dos temas que eu vou falar muito aqui, comentar muito. Já tive experiência o ano passado e esse ano também, mas vou continuar. Agora peguei forte, né, firme e forte na dieta. Os exercícios também, a atividade de física também é super importante, vai em conjunto, tá bom? E você não está mudando só a sua dieta, você está mudando toda a sua estrutura. Se você conseguir eliminar o açúcar do seu corpo, que ele não é essencial, o carboidrato não é essencial, é um processo bem complicado, são várias fases, porém você vai se tornar um outro alguém, que você talvez desconheça, mas que você é capaz de ser. E eu acredito firmemente que esse outro alguém é melhor do que o que nós somos hoje. Tá? É minha crença. É claro que a gente tem que ter algum motivo para ter uma ação diferente, e o motivo que eu tenho para acreditar nisso é que eu acredito que eu fazendo essa mudança vai me levar para um lugar melhor do que eu estou. Tá? E quando eu chegar nesse lugar, quando eu chegar nesse ponto, lá surgirão novas oportunidades na minha vida e lá surgirão novos horizontes, onde que eu quero talvez
onde que eu vou me realizar e quero talvez poder, né, expandir mais ainda. Tá bom? Então fica a minha mensagem sobre a dieta, a importância dela na minha vida e por que eu decidi essa dieta. Tá? Faz parte de um processo não só de aprendizagem de alimentação, de mental, de limpeza principalmente, né? Como se eu estivesse hackeando aqui o sistema, eu quero me desconectar. É como se eu fosse um software e eu tenho um vírus dentro de mim e eu quero eliminar esse vírus. Tá? Então eu quero eliminar a minha dependência emotiva a coisas como, por exemplo, o alimento. Minha relação com o alimento eu quero que seja uma relação saudável e quero que seja uma relação duradoura, onde que o alimento me faça um bem e não que ele seja falso e me engane e contamine meu organismo, minha mente e contamine minha vida. Essa é a relação que eu quero ter com o alimento e aprendendo a me alimentar bem, talvez eu aprenda a lidar melhor com as pessoas, que esse também é um dos grandes objetivos para mim, me dar melhor com os seres que estão ao meu redor, tá? Que eu tenho contato. Para isso, infelizmente, existem pessoas difíceis de lidar, então a gente tem que saber selecionar, você tem que saber o seu tempo. Eu ainda não tenho uma tolerância nem perto da tolerância que eu quero ter, mas no dia que eu ser mais tolerante, poderei abrir mais o leque, porém, por enquanto eu tenho que ser um pouco mais seletivo. Todos nós temos. Ninguém quer uma pessoa tóxica absorvendo toda a sua energia, né? Eu prefiro pessoas que me critiquem e que me empurrem para frente, do que pessoas que vão me convidar para me autossabotear. Então é isso, gente. Dieta cetogênica, super importante. Acredito que vale a pena dar uma pesquisada para quem não conhece, tá? Também buscar fazer o bem, faz o bem para você e você se sente bem automaticamente. É o melhor que a gente pode fazer. A gente não vai poder controlar as coisas que estão acontecendo lá fora, mas as coisas que acontecem na sua vida você pode, tá? E buscar a paz. Enquanto a gente estiver evitando o problema, já sabem, o problema vai continuar lá, vai se acumular lá esperando por nós. Tá bom? Eu deixo esse recado de todo o meu coração, espero que entre na mente de vocês como uma coisa positiva e a gente vai se falando por aqui, tá? Tchau.